Consumo em 2026. O que esperar para as varejistas? Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um episódio do Expert Drops, o seu podcast, videocast semanal preferido, que traz os principais destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo, que mexeram com os mercados, com o seu dinheiro, e tudo que a gente vê pra frente que pode mexer com os mercados e o seu dinheiro. Sempre sob o ponto de vista dos analistas aqui da XP. E hoje o programa vai ser mais micro. Micro por quê? Porque a gente vai falar de empresas, de setores. Vamos falar um pouco de macro também, porque esse setor ele tende a ser muito impactado pelo cenário macroeconômico, principalmente numa economia como a brasileira, na qual o consumo tem um papel bastante importante, mas a gente vai olhar para o macro para depois chegar no micro e falar sobre ela. Algumas queridinhas da Bolsa Brasileira, algumas só famosas, outras não tão queridas assim, que são as varejistas. Então, para isso, para falar desse tema, eu tenho aqui comigo hoje a Larissa Summit. Larissa é a nossa aqui analista do setor de varejo. É setor de varejo, assim que vocês chamam mesmo? Isso. Varejo, consumo, tudo que envolve. Varejo, consumo, tudo que envolve. Fiquei sabendo que a gente também vai falar aqui de remédios, né, de emagrecimento, Monjauro, tudo cabe, gente. Tudo cabe dentro de varejo. A cobertura é super extensa. A cobertura é extensa. Vamos falar de roupa, remédio. Então vamos lá, como tem bastante assunto, sem mais delongas, vamos então aqui ao tema. Lari, obrigada por estar aqui com a gente hoje. A Lari só veio uma vez no Drops, quando ainda não tínhamos cobertura de videocast. Era só o áudio, então agora que ela está aqui estreando com a gente nesse estúdio maravilhoso. E ela veio trazer o destaque, né, os destaques de um relatório que o Timo publicou, um relatório super completo, né, bem extenso, sobre esse tema, sobre varejo. Então, acho que o que a gente pode começar é do macro, né? Então, vamos do macro pro micro. Eu posso, enfim, complementar aqui. A gente, inclusive, publicou o relatório mensal de economia, que é o Brasil Macro Mensal, que a gente traz algumas revisões de projeção e, principalmente, a revisão pro PIB, que o PIB vai crescer mais do que a gente esperava nesse ano. Então, acho que já é um belo gancho pra gente falar de consumo, né? Varejo. Então, conta aqui pra gente, Lari, o que estamos vendo pro varejo, né, nesse ano? Bom, vamos lá. Eu trouxe até minha colinha aqui, porque como a Raquel comentou, o relatório é super extenso. E aqui no relatório a gente trouxe mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio, né? A gente trouxe um pouco do macro, para depois a gente ir entrando aí na cobertura, né? E atualizando as empresas como um todo. A cobertura é super extensa, então aqui a gente tem dentro do nosso universo de cobertura, desde empresas de e-commerce, né? Que operam ali no varejo digital, até o consumo discricionário, que tem roupa, tem cosmético, tem pet, né? Tivemos aí a fusão da Pets com a Cobasi, então também é uma novidade para o ano. A gente tem também varejo alimentar, então a gente vai comentar um pouquinho sobre inflação de alimentos, que é um tema. E como a Raquel comentou, as farmácias ali, que acho que o grande tema do ano é o tal do Monjaro, né? Que são as drogas relacionadas ali ao GLP-1. Das drogas emagrecedoras. Mas assim, falando de consumo, acho que todos esses subsegmentos aí que eu comentei, eles têm muito a ver com o macro, né? E assim, por mais que vai ser um ano bem incerto, a gente tem algumas incertezas, a gente tem eleição, né, que com certeza vai ditar aí o mercado ao longo do ano, saindo as pesquisas, mas a gente tem um cenário que para o consumo, ele parece muito melhor do que foi o 2025, né? O 2025 foi um ano, principalmente ali o segundo semestre, difícil para o varejo. A gente vai começar a temporada de resultados do quarto trimestre agora, né? Mas a gente já soltou nossa prévia, que ela ficou um pouco mais conservadora, né? A gente sabe que o quarto trimestre ele é super relevante para as varejistas. E as expectativas aqui são de um final de ano ali, temporada de Black Friday e Natal um pouco mais morna, né? Principalmente para o varejo físico, né? O varejo digital talvez tenha até roubado um pouco ali desse fluxo, né? A gente viu Mercado Livre, Amazon, Shopee, muito agressivas no digital, né? Fazendo várias campanhas, então a gente acha que isso pode ter colocado, a gente brinca aqui, colocado água no chope, né, das varejistas do físico. A gente também visita bastante loja, a gente conversou com alguns lojistas, alguns shoppings, já tem shopping reportando resultado também, hoje inclusive tem resultado da Multiplan, né? Não sei quando o podcast sai, mas a gente já vai ter alguns resultados e a gente vê que o fluxo foi um problema, né? Então, para 2026, a gente entra no ano um pouquinho mais animado. Como a Raquel comentou, né? A gente tem um crescimento de PIB esperado, a gente
gente tem algumas alavancas para renda, né, olhando para as famílias. Então, acho que uma super importante aqui é a reforma do imposto de renda, né, que principalmente para aquele pessoal abaixo dos R$5.000 vai liberar uma renda que pode ser destinada para o varejo. A gente tem uma inflação mais benigna, né, para o setor, então acaba liberando ali um dinheiro que, né, com inflação alta, esse dinheiro ele acaba sendo destinado a categorias mais essenciais, né? Então a gente tem o benefício ali para o varejo alimentar, até que não foi o caso ali ao longo do ano de 2025, né? As varejistas alimentares sofreram bastante, mas na teoria a gente tem esse cenário um pouco mais benigno, né? Tem alguns estímulos vindo da economia também, o crédito consignado a gente traz no relatório como uma alavanca, mas do ponto de vista de renda, deve ser um ano melhor, e isso faz a gente ficar um pouco mais animado aí, né, quanto ao ano no geral, assim, a gente também tem, acho que todo mundo já tá cansado de ouvir falar do início do corte dos juros, né, acho que isso aí vai ser uma super alavanca, seja para o consumo, ou seja também para empresas que estão um pouco mais alavancadas, que estão gastando um dinheiro no serviço da dívida, né, a gente tem alguns casos ali na cobertura, então acho que o panorama geral aqui é bem, bem otimista. Claro que a gente também traz aqui no relatório alguns temas que podem adicionar uma volatilidade nesse desenho, né? Então, acho que eu já comentei aqui, que é o cenário eleitoral. Acho que a gente está no ano eleitoral que várias coisas podem acontecer, né? A gente vai ter que monitorar aí ao longo do ano. Isso traz bastante incerteza para o setor. A gente tem um outro ponto que não sei se é tão mapeado aí pelas pessoas, mas é a tal da Copa do Mundo. A Copa do Mundo aí a gente está super animado. Acho que tem lados positivos e negativos aqui. Tem algumas que super se beneficiam. A gente tem aqui na cobertura Centauro, né? Que é uma que vende a camisa do Brasil pela Nike. Então essa aí deve ser super beneficiada. A gente também tem em anos de Copa, uma curiosidade, muita venda de TV. Então, acho com certeza, sempre, né? Os estabelecimentos que não tem TV, bar, restaurante. As pessoas resolvem trocar de TV pra ver direito o jogo. E eu falo assim, vou perder venda se eu não tiver uma TV aqui passando o jogo, né? Verdade. Então um ano que assim, é dado isso já, né? Tem um incremento de venda de TV. Então, isso pode ser bom ali também para quem vende esse tipo de produto. Mas tem um outro ponto que, do ponto de vista do varejo, é super perigoso, né? Vamos colocar assim, que são os jogos com um varejo físico fechado, né? Então, a gente adora, a gente, né, quer torcer pro Brasil, principalmente nos dias de jogo, aí já quer começar a beber mais cedo, né? O brasileiro adora, o brasileiro faz uma festa importante aí durante a Copa do Mundo. E essa data de varejo fechado, ela também pode ser prejudicial. É o que a gente costuma chamar aqui na análise de balanço de efeito calendário. Então, a gente sempre olha o balanço comparando um período com o outro, né? E geralmente comparando o ano passado. Então, a gente está falando de a Copa esse ano vai pegar um pouquinho do segundo tri, mas a maior parte no terceiro tri. Então, a gente está falando de um ano 2025 sem Copa, né? Com dias cheios. E para esse ano, a gente está falando de um ano que vai ter ali alguns jogos. A gente até traz no relatório uma tabela com as possíveis partidas ali do Brasil, mas é claro, isso aí, de novo, pode ser que o Brasil vá até a final, e aí tem alguns dias, entre aspas, mais problemáticos do ponto de vista do varejo, né? Se fecha num sábado, dependendo do horário, se fecha mais no meio do dia. Às vezes Você falou, depende muito do varejo aí, no caso, né? Que tem o varejo físico que vai ficar fechado, mas tem aquela empresa que, né, aquela loja eventual que vai compensar com vendas online de outras coisas, né? Eu imagino que o varejo alimentar seja um que se beneficie de momentos de festividades, né? De uma maneira geral. Ainda mais assim, já conectando com o ponto do GLP-1 que a gente vai falar mais na frente, mas o GLP-1 ele tem impactado bem a venda de bebida, né? Então pode ser que, sim, no ano de Copa, é verdade, isso deu pelo menos uma compensada ali, né? Então também a gente tá escutando bastante das varejistas alimentares que o ponto da bebida, não só por GLP-1, tá? É uma coisa estrutural aqui do país. Acho que as gerações mais novas estão vindo mais saudáveis, né? Gostando no mundo menos todo, né? Eu vejo muitos estudos sobre isso gostando menos mesmo. de bebida. Então acho que assim, de novo, é uma incógnita, né? Aqui, de novo, a gente traz no relatório temas a serem monitorados, né? Os temas que a gente vai falar bastante, aqui a gente vai falar em podcast, morning call, todos os nossos produtos, aí vai ter bastante essas temáticas. Fora da Copa do Mundo, a gente também tem um ano com mais feriados, né? Então, de novo... Mais feriados prolongados, né? Não tem aqueles caindo no sábado...
o quarto tri de 2025, a gente teve vários no sábado, domingo ali. Então, assim, acho que a maioria foi no domingo, na verdade. E eles vão ser todos na segunda-feira, né? E aí vira um fim de semana estendido ali. E aí, assim, de novo, a venda de fim de semana, eu até comentei isso quando tava falando da Copa, ela é muito relevante. Porque é o dia que o pessoal não tá trabalhando, vai pro shopping passear, né? Fazer compra. Então, assim, pessoas indo viajar no final de semana também acaba tirando um pouco do fluxo, né? Então, acho que aqui o efeito calendário é um ponto que a gente também vai ficar bem de olho aí. E, enfim, por feriado, por Copa, né? Acho que a nossa maior atenção tá ali pro segundo semestre. Como eu falei, a Copa, a maior parte vai ser ali no terceiro tri. E esses feriados prolongados, a maior diferença entre um ano e outro vai ser ali no quarto tri. Já vai emendar férias de fim de ano, vai ser um ano... É verdade, vai ser uma loucura essa segunda metade do ano, né? Pro brasileiro aproveitar um pouquinho, né? Mas aí do ponto de vista do varejo... E aí é isso também, né? Com muito feriado, às vezes destina um pouco da renda para viagem, né? Às vezes troca... A gente usa um termo aqui, que é o share of wallet, que é o dinheiro ele vem de um bolso só. Sim. Então, assim, é o seu salário ali, como que você distribui ele? Você tem seus itens essenciais, né? E quanto menor o salário, menos discricionário é o seu gasto, né? E então, assim, a gente... Às vezes incentiva de um lado, compra uma picanha para churrasco, uma cerveja, e deixa de comprar uma blusinha, um cosmético, né? Enfim, dentre as várias categorias que a gente cobre aqui. Tô até dando uma olhada para ver se eu esqueci alguma coisa. Mas acho que, assim, de cenário macro, é um pouco isso. A gente também trouxe no relatório alguns temas um pouco mais... dentro de cada subsetor, acho que a gente pode comentar um pouquinho. Acho que o principal aqui a gente já até falou um pouco, que é esse tal desse GLP-1, Perfeito. né? Eu acho que isso tá bastante em linha mesmo, Lari, que você falou, com o que a gente tem visto no cenário econômico, né? No cenário macro mesmo aqui do nosso time macro, né? Que é um ano, e até aqui puxando, né? Eu sempre trago aqui no Drops outros destaques que a gente teve ao longo dessa semana, e outros destaques, entre eles, da nossa produção aqui do time, foi o Brasil Macro Mensal, como eu comentei no início. E aí temos, além da revisão da projeção de crescimento do PIB, que foi de 1,7 para 2, a gente também tem a revisão da inflação de 4 para 3,8. Ou seja, a gente tem duas frentes de impulso de renda real, né? Então, quando a gente tem um momento, né, um período de inflação, não necessariamente em baixa, a gente tá falando de deflação, a gente tá falando de uma inflação relativamente controlada, e ainda um processo de desinflação em alguns itens, é super importante para a renda real. E outro ponto importante é o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho continua super bastante aquecido. Forte. Outro destaque dessa semana foi a ata do Copom, que foi o nosso Comitê de Política Monetária, que trouxe, né, abriu as portas, né, deixou as portas aí totalmente abertas para um começo de cortes da Selic em março, mas num tom ainda cauteloso, né? De que, olha, o mercado de trabalho continua aquecido, a gente continua com a taxa de desemprego abaixo do neutro, essa é uma conta nossa, não do Banco Central, mas ainda é abaixo do neutro, ou seja, tem uma pressão, do ponto de vista do Banco Central, tem essa pressão inflacionária. Do ponto de vista do consumo, né? Por que pressiona a inflação? Porque as pessoas estão consumindo, isso é renda, né? Então, o nosso time macro calculou que a soma, né, da mudança no IR e de programas fiscais e parafiscais, que são desde crédito consignado privado, mudanças no Minha Casa Minha Vida, e fiscal, que seria o parafiscal, né? Incluindo os fiscais, que seria, no caso, a questão do IR, o gás do povo, luz do povo. Então, assim, quando você coloca tudo isso junto, você vai ter um impulso de quase 1 ponto percentual, 0,8, se eu não me engano, no PIB. Então, é um impulso bastante relevante. E grande parte disso, a gente tá vendo, parte disso tá indo para esse consumo, né, pro varejo. Então, acho que faz bastante sentido, né, esse cenário que vocês traçaram. E agora, acho que olhando para os setores, né, você comentou um pouco do varejo alimentar e você falou um pouco do GLP-1. Achei bem interessante isso que você trouxe. É uma curiosidade minha, aqui pensando no setor. Aqui a gente tá falando das farmácias, né? Porque não é a farmacêutica que faz, porque a gente não faz. E isso seria produção industrial, não seria varejo. Então, qual que é o ponto de vista aqui do Brasil, considerando esses medicamentos?
Então, assim, o ponto aqui, a nossa cobertura, a gente está olhando do varejo, né, para farmácia. Hoje em dia, as drogas emagrecedoras que a gente tem disponível aí, né, relacionadas ao GLP-1, elas são patenteadas, né? Então tem ali a semaglutida patenteada pela Novo Nordisk e tem a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro, patenteado ali pela Eli Lilly. Então temos essas duas farmacêuticas que produzem e exportam aí para o mundo todo. O Brasil, ele foi, assim, pelo que a gente escuta, né, desse mercado, ele foi um mercado que surpreendeu. Assim, a aderência do brasileiro ao produto foi surpreendente. Mas é tudo extremamente novo ainda, né? Quando a gente estava escrevendo esse relatório, a gente tentou procurar alguns estudos que falassem sobre comportamento, padrão de consumo. Mas a realidade é que a gente ainda tem muita pouca informação, O né? remédio é muito novo, né? É difícil você ter um comportamento de consumo, você pode ter parecidos, né? Outros remédios que talvez trouxeram, mas dessa maneira É uma bem loucura, assim. único no mercado, né? E assim, se você for olhar a nossa cobertura, assim, com raio-x, tem impacto em todo lugar, assim, né? Se você puxar um pouquinho, você fala, mas o vestuário, galera mais magra, pode ser que, né, quando você emagrece, você quer comprar uma roupa roupinha nova, então pode ter um impulso. Do lado do varejo alimentar, pode ser uma bandeira vermelha aqui, né, um alerta, pode ser que a galera consuma um pouco menos. Ou só mude a cesta de consumo. Exato. A gente escuta essa troca do carboidrato para proteína, né? Que, enfim, às vezes tem um ticket um pouco mais alto. Então, é difícil essa leitura. Mas para farmácia, foi a primeira ali da cobertura que a gente já viu o resultado refletindo, né? É imediato, né? Onde a pessoa compra esse remédio? Na farmácia. Sim, primeiro na semaglutida, né? Com o Ozempic, depois veio o Wegovy aí, né, que são as duas principais canetas. E aí, em maio do ano passado, veio o Mounjaro, que é uma droga mais moderna, mais tecnológica, né? Mas aqui a gente está falando ainda de um produto que é extremamente caro, né? E a gente tem, acho que, 2 limitantes grandes aqui de acesso. O primeiro é o valor, né? Que, assim, fica um pouco restrito a uma parcela da população que tem um pouco mais de renda, por ser um remédio um pouco mais caro. E o segundo tá sendo um problema de abastecimento mesmo, assim. Porque, como eu falei, a demanda é muito grande. Caramba. E, assim, tá sendo exportado pro mundo inteiro, né? Então, isso que a gente tá vendo no Brasil também tá acontecendo em outros lugares. E hoje em dia a gente fala que a gente não conhece o tamanho da demanda, porque não é que a gente tem Mounjaro, o Ozempic e o Wegovy disponível e livre para todo mundo, né? Então a gente não conhece o real tamanho dessa demanda. Então o que a gente tentou fazer nesse relatório, né? A gente tentou estimar primeiro qual que é o tamanho desse mercado hoje, que já é um dado muito difícil. Então, a gente olhou alguns dados de importação, né, que a gente tem ali divulgados pela CSEX. A gente tentou estimar e a gente estima que esse mercado hoje no Brasil tem o tamanho de mais ou menos 10 bi de real. Então, é um mercado já gigantesco, com essas limitações que eu coloquei. E aí, por que a gente traz isso no relatório de forma tão protagonismo, né? Por que tem um protagonismo tão grande no relatório? Porque a gente tem agora, em março, a queda da primeira patente, que é a queda da patente da semaglutida. Semaglutida é o Ozempic e o Wegovy. Quanto tempo demorou Por quanto tempo durou a patente? Então, isso aí é uma outra grande discussão, assim, porque a Novo Nordisk entrou a patente, se eu não me engano, 12 ou 15 anos, alguma coisa assim. Então, há 12, 15 anos atrás, eles entraram com o processo para patentear o princípio ativo. Mas eles tiveram um atraso ali, né, nessa aprovação. Porque eu ia falar, já caiu a patente? Parece que foi outro dia que entrou o remédio. Cara, eles tiveram um super atraso, porque o processo é super burocrático e tudo mais. E aí a Novo Nordisk tem tentado, algumas vezes, estender essa patente. Certo. No geral, isso não é uma coisa que preocupa muito a gente, porque eles já tiveram parecer negativo, estão entrando de novo. E assim, vamos combinar que, do ponto de vista do brasileiro, né? O mercado brasileiro vai ser super bom, né? Assim, é uma droga que, por mais que muita gente use com foco ali estético, ela é uma droga que tem se mostrado eficaz para muitas outras coisas, né? Em problemas cardíacos, renais, enfim. Saiu até uma notícia aí nessa semana que a Anvisa colocou a droga como protocolo de mais
outras doenças, assim, que é uma droga para diabetes, depois para obesidade, né? Também tratar a obesidade, mas hoje em dia dá para tratar outras coisas, é protocolo de tratamento de outras doenças também. Porque realmente, assim, tudo bem que o excesso de peso, né, traz várias complicações para a saúde, então só de você emagrecer, você já fica um indivíduo um pouco mais saudável. Mas acho que o mercado brasileiro tem todo o interesse dessa patente cair e poder trazer esses genéricos para o mercado, que os genéricos, a gente traz também um pouco desse estudo no relatório, de que os genéricos, eles naturalmente têm um preço mais baixo, né? Um ambiente mais competitivo, aí todo mundo pode operar. Aí vão vir todas essas farmacêuticas que a gente conhece aí, as brasileiras. Algumas já estão em estudo, já tem a caneta, né? Tem várias notícias aí sobre farmacêuticas que já estão com esse produto praticamente pronto. Até algumas vão importar, então, de lugares que a patente já caiu, já existe a caneta, só vai fazer essa importação. Então, eu acho que o termo que a gente usa é o go-to-market, né? Que liberou a patente, quando que vai chegar na prateleira? Sim. A nossa expectativa aqui é que seja rápido. Claro que é um processo burocrático. A gente está falando de patente, Anvisa, tem uma farmacêutica gigantesca do outro lado querendo combater, mas o nosso cenário base aqui é que não vai ter atraso. A gente vê notícias aí, a patente cai em março, até abril, isso já deve estar totalmente liberado. E aí, assim, qual que vai ser o tamanho disso? E aí, o 10 bi que você falou é um mercado existente ou é um mercado potencial? Mercado existente. Nossa, então o potencial é... Assim, isso existente com 2 players. A gente tentou estimar e a gente colocou premissas na nossa concepção aqui do time extremamente conservadoras. Então, como que a gente fez esse estudo? Primeiro que a gente olhou só para a população obesa. Então, falamos assim, ninguém vai tomar para uso estético. Nossa, ou seja, já é uma premissa bem conservadora. Vamos olhar ali para a população obesa. Fizemos alguns filtros de classe. A gente também coloca um filtro de... aceitação ao medicamento, né? Porque não são não é toda a população obesa que vai querer tomar. Não é toda a população obesa com renda que vai querer tomar. Acho que também tem o ponto de que, para alguns, pode ser um limitante. É uma agulha, né? Um injetável. Então, tem gente que tem medo. Claro que já estão desenvolvendo aí as drogas de uso oral, né? Que parecem ser um pouco menos efetivas, mas, né? Para quem não vai tomar nada, às vezes a droga de uso oral já faz sua função. E aí a gente estima, com premissas super conservadoras, que o mercado pode chegar a 30 bi. Que é triplicar esse tamanho. Que já é bem conservador. É bem conservador. Na nossa opinião, deve ter aí potencial para ser até maior que isso. E aí, de novo, assim, a gente tá aqui, depois eu vou entrar um pouco nas nossas preferências para o setor, mas a gente tá super animado com o setor de farmácias, porque a gente acha que isso vai trazer revisão de lucro para as farmácias, né? Porque a gente não acha que o pessoal está colocando isso na conta. Perfeito. Claro que tem os riscos, né? Acho que um grande risco aqui dessa nossa tese nas farmácias é que essa patente atrase para ser aprovada. Não acho que ela tem chance de não acontecer. Mas pode ser que tenha um atraso ali, algum processo burocrático. Esse go-to-market que eu comentei ser um pouco mais longo do que a gente está esperando. O remédio chegar nas prateleiras um pouco depois do que a gente está esperando. Mas, de forma geral, o cenário para a farmácia parece estar muito benigno, assim, para o ano, né? E a gente está falando de um mercado que cresceu muito ao longo do ano passado. E aí, voltando naquele ponto que eu comentei de que a nossa análise de resultado aqui é sempre versus um período anterior, se a gente está falando, assim, maio desse ano contra o maio do ano passado, onde o Mounjaro chegou, olha o tanto que o Mounjaro já cresceu ao longo do ano. Então, assim, tem um crescimento contratado ali para 2026. Na nossa cobertura aqui, a gente olha Pague Menos, Panvel e Raia Drogasil, né? Que são as 3 farmácias da nossa cobertura. E a gente está bem otimista para as 3. Um spoiler aqui, depois eu vou comentar sobre as nossas preferências, mas das 3 a gente está preferindo a Pague Menos. Mas depois eu posso falar um pouco mais sobre. Muito bom. Bom, além do setor de... Então, a gente falou aqui... Vamos falar da Top Pick dentro do setor de farmácias. Qual é o outro setor que vocês estão com bons olhos para esse ano? Boa. Então, a gente fez o seguinte na cobertura, né? A ideia do relatório é como navegar um 2026, né? Então, a gente teve a ideia aqui de pegar a nossa cobertura e dividir em 3 caixinhas. Então, a primeira caixinha a gente chamou de plays de macro.
Então, o que são as empresas que são play de macro? São as empresas que vão se beneficiar de tudo isso que a gente comentou. Então, assim, se a empresa, né, claramente que isso não vai acontecer, mas num cenário hipotético onde a empresa não fizesse nada, não se mexesse, não tivesse nenhuma eficiência operacional, nenhuma iniciativa interna, só pelo navegar das ondas ali, né? Só se ela ficasse só na praia ali, Sim. curtindo a onda. Sem mudar nada no micro, assim, no dela, no trabalho dela, né, se como ela empresa. só aproveitasse, ficasse ali em cima da prancha e deixasse a onda levar. Quem se beneficiaria, né? Então a gente primeiro colocou esse. Vou até pegar minha cola aqui para depois a gente falar o nome das empresas. A gente fez um desenhozinho aqui, ó, com todas elas. Mas enfim, esse é o macro. A segunda caixinha são as empresas que a gente chamou de iniciativas internas. Então, quem tem. Outra metáfora aqui. Quem tem mato alto para cortar? Então, dentro de casa, tá cheio de mato alto e se eu cortar, vai sair valor daqui, né? Então, ali a gente também colocou outras empresas que ou estão em processo de reestruturação, ou tem algum plano desenhado ali pro ano. Então, são essas que, assim, vamos supor, de novo, a nossa metáfora da praia ali. Se não tiver onda nesse mar, quem que vai conseguir nadar? Vai ser difícil. Se não tiver onda, quem surfa? Ninguém. Só alguém muito bom. Fala, quem é bom? Surfa com onda ou sem onda, com uma única prancha. É isso. Quem vai ser bom? Quem que, se não tiver onda, vai conseguir surfar, né? Então, essa é uma outra caixinha. E a última caixinha a gente chamou de crescimento, que são as que têm crescimento contratado. E assim, não foi de propósito, mas sem querer, acabou que nessa caixinha ficou todo mundo que tá naquele universo de saúde e bem-estar, que é o que a gente chama aqui. Porque a gente acha que esse segmento ele tá com um crescimento muito contratado. Então, acho que tem muito a ver com isso que a gente estava até falando quando a gente falou das bebidas. Uma geração mais saudável, uma geração que gosta de correr. Então, a gente tá vendo uma track and field, uma Vulcabras indo muito bem, né? Por conta desse crescimento estrutural ali, a gente tá falando, né? Mais pessoas correndo, mais pessoas se exercitando. Sim. Tem a ver com GLP-1 também, porque não dá para tomar o medicamento e não fazer nada. Fazer exercício. Então, perfeito. tem também uma tendência ali. E a gente também colocou as farmácias. E a Smart Fit, né? Que isso é óbvio, né? Vai fazer exercício, tem que ir pra academia. É isso. Então, sou fã. Gente, não entendo nada, tá? Sou fã do business. Eu adoro o setor de varejo, que eu sou fã de várias. Sou fã Smart Fit, Mercado Livre. Sou cliente, gente. Como cliente, sou fã. Eu acho engraçado que tem gente que é membro da Smart Fit, amigos meus que falam assim, eu sou patrocinador, eu sou investidor. Mentira, eu pago e não vou. É investidor da Smart Fit. Eu sou investidora, tipo investidora analista, né? Eu faço vários channel checks na Smart Fit com frequência. Vocês podem me perguntar, Lari. Mas enfim, aí esse segmento de crescimento ali, né? Que tem um crescimento estrutural ali para ser capturado ao longo do ano. Então aqui, né? Quem que a gente tem de macro? Aqui a gente tem principalmente empresas de vestuário, que vão se beneficiar muito de uma queda de juros, né? De novo, tudo que a gente já falou. Consumo, essas empresas de vestuário, elas têm as financeiras, né? Então, com juros um pouco mais confortável, vamos colocar assim, a empresa, ela volta a analisar o perfil de risco que ela quer aceitar, né? Para quem que ela vai querer dar esse crédito? Então, num juros mais baixo, ela oferece o crédito para mais gente. Oferecendo crédito para mais gente, ela vai vender mais, né? Então, aqui a gente tá bem positivo. Não dá para não falar das famosas, né? Magalu, Casas Bahia, acho que o Mercado Livre também entra aqui. Que vão se beneficiar, a gente tem tanto pela alavancagem financeira, não é o caso do Mercado Livre, mas a gente tem ali na Magalu e na Casas Bahia ainda um serviço da dívida muito caro, então com a queda da taxa de juros tem esse benefício pela desalavancagem financeira, mas também, né, vamos vender TV, geladeira, com juros mais baixos, fica mais um ambiente de consumo mais propício para esse tipo de categoria. Indo para as iniciativas internas, aqui a gente tem um monte de gente, né? Então a gente coloca Mateus, GPA, o Grupo Asas, né? Passando pelo processo de integração, né? Já passou um pouco pelo processo de integração de Arezzo e Soma, mas ainda com algumas dificuldades operacionais. Tem uma reestruturação importante para a Hering no ano, que é uma BU que vem sendo um pouco mais fraca, então para o ano também está ali nessa caixinha de empresas que tem mato alto para cortar. A Vivara, que vai ter um desafio de custo nesse ano, a gente está vendo aí o ouro e prata também na Life, numa super explosiva, então vai ter esse desafio de margem, eles vão ter que, a gente vai ficar de olho aí
como que vai ficar a precificação, como que vão ficar novas linhas, como que eles vão driblar esse problema aí. Tem a Natura, que é uma também que a gente gosta bastante aqui dentro da casa, porque ela acabou um processo de simplificação organizacional, né? Vendeu várias marcas, agora ela volta a focar no business que ela sabe fazer, no core, né? No core, olhando pro core, que é venda direta na América Latina, pelas marcas Natura e Avon. Então vai ser um ano aí também para focar no que ela sabe fazer e voltar a entregar resultados sem aquela sujeira das coisas que ela já conseguiu se desinvestir. Petscobase, uma que a gente também já comentou um pouquinho aqui, o processo de fusão, então ela tá aqui naturalmente porque ela tem um grande trabalho para ser feito ali, né? A gente teve na semana passada o primeiro contato com os novos executivos, foi atualizado o guidance de sinergia, então agora a gente tem um novo range ali de sinergia. Vamos ver como que vai ser essa integração, então por isso que a gente coloca aqui também. E aí, acho que a parte de crescimento eu já comentei. São essas um pouco mais relacionadas à saúde, exercício físico. Então, tem as farmácias, tem a Smart Fit, Track and Field, Vulcabras. Então, essas que estão um pouco mais relacionadas ali. E aí, desenhado essas caixinhas, a gente definiu nossas preferências para o setor. Então, acho que uma eu já dei o spoiler, que é a Pague Menos. A gente fala que ela é um play triplo. Ela tem os três, basicamente. Então, ela tem o macro. Então, ela é uma empresa que está um pouquinho mais alavancada, né? Ela vem trabalhando no processo de desalavancagem, mas ainda tem uma alavancagem um pouco maior no relativo ali das outras. Então, com a queda na taxa de juros, tem um benefício vindo disso. A empresa ela vem passando por um grande processo de iniciativas internas. A gente teve o Investor Day, primeiro Investor Day da companhia ali no... Mentira, não foi o primeiro. Mas em muito tempo o primeiro, né? Com os novos executivos, né? A diretoria lá é relativamente nova, tem algumas carinhas novas que eles conseguiram apresentar pra gente no Investor Day. E eles divulgaram ali pra gente, naquela ocasião, várias das iniciativas que eles têm pro ano, que o grande foco ali é melhorar a produtividade da loja. A Pague Menos, ela acaba tendo muita comparação com a Raia, né? Que é a liderança do setor, e a Raia tem um nível de produtividade de loja muito mais alto. E a Pague Menos vê espaço para melhorar essa diferença. É uma diferença que sempre vai existir, seja por localização geográfica, né? Maturidade, né? Acho que o gap ali sempre vai existir. Mas a Pague Menos está com um desenho muito bem estruturado do que fazer para o ano de 2026 para melhorar essa produtividade de loja, vender mais, e com isso vai vir uma alavancagem operacional que, na nossa opinião, vai ter rentabilidade vindo disso, né? Então, por isso que ela é uma das nossas preferidas aqui. E aí, por último, ela também está na cestinha das crescimento, porque ela vai vender o GLP-1, tem o crescimento estrutural que eu comentei do setor. Uma outra, que também é super top pick, diria que talvez a nossa preferência aqui do setor, a que a gente tem mais conforto hoje, é o Mercado Livre, né? Você comentou aí que você é cliente, eu também sou cliente, mas do ponto de vista do investidor, a gente também gosta bastante. Acho que o principal tema aqui no Mercado Livre é essa temática da competição, né? Então, a gente, como eu comentei bem no comecinho, que a gente estava falando sobre o quarto tri, Amazon e Shopee, e algumas outras também, né? Shein, várias outras nativas digitais, né, chinesas ou de outros países, ou até brasileiras, têm sido muito agressivas aqui nesse ambiente digital. Só que a gente vê o Mercado Livre muito bem posicionado, assim. Acho que a grande tese de todas elas é que a penetração do e-commerce no Brasil ainda é muito pequena. Aqui em São Paulo... Tem espaço para todo mundo. Aqui em São Paulo a gente já vê, assim, essa entrega super rápida, você compra no Mercado Livre e Amazon, às vezes chega no dia seguinte, e a gente está vendo o consumidor mudando um pouco o hábito, né? Assim, no ciclo aqui, entre amigos, a gente consegue perceber que a galera tá migrando pro digital. Mas quando a gente vai pro interior, né, fora da capital, onde a entrega não é tão rápida, o serviço ainda não chegou lá da forma que chegou nas grandes capitais, a gente tá falando de muito espaço. Então, tem muito espaço. Assim, olhando para países mais desenvolvidos, a penetração do e-commerce é muito superior ao que a gente vê no Brasil. Então, o Mercado Livre hoje é o líder da categoria, ele tem maior participação de mercado, mas a gente não vê motivo para ele não continuar sendo e não ser o consolidador ali
desse ganho de penetração do e-commerce, né? A gente vê ele entrando em cada vez mais categorias, né? E dando dor de cabeça aqui para várias outras da cobertura, né? A gente vê a Pets e a Cobase reclamando de competição no marketplace. A gente vê até as farmácias reclamando de competição ali naquela categoria de higiene e beleza. Então, eles vêm disruptando várias categorias, né? Não deve demorar ali para começar a investir um pouco mais em moda, talvez começar a dar um pouco de dor de cabeça para as nossas de vestuário e várias outras categorias, né? Então aqui a gente tá bem otimista, a gente acha que o quarto tri tem tudo para ser super forte, a gente tá nessa expectativa dele ter roubado um pouco de fluxo do varejo físico e do pro digital, então deve ser um tri super bom. E aí, tudo que eu já falei, né? Vai vender televisão, vai comprar no Mercado Livre, agora tem aquela parceria com a Casas Bahia, então a Casas Bahia tá como vendedor dentro do Mercado Livre. Olha só. Então, assim, vou comprar televisão. Não, gente, sou fã. Qualquer coisa que eu compro. Vou comprar qualquer coisa no Mercado Livre. Qualquer coisa. E está sendo cada vez mais comum. E aí, acho que por último aqui, só para falar mais uma das nossas preferências, a gente colocou a Renner. Então, a gente gosta bastante também da Renner ali no relativo das três, a gente tá preferindo ela, porque a gente acha que ela tá num momento um pouco melhor, assim. E acho que aqui do ponto de vista de mercado, né, a gente tá falando a gente comentou um pouco sobre o macro, é um Brasil que tá muito atrativo para investidores estrangeiros. E a Renner, ela é uma que se destaca aqui na minha cobertura por liquidez, ela é uma ação muito líquida. Então, isso significa que tem muita ação disponível para ser comprada ou vendida dentro da bolsa. E pro fluxo isso é muito bom, né? Para fluxo, assim, o gringo, Perfeito. às vezes o investidor gringo, ele fala assim, quero investir em Brasil, quero investir num setor mais doméstico, mais correlacionado com juros. A Renner é um cavalo meio óbvio, assim, né? Dado um micro bom também, né? É um fluxo que a gente acha que tem caminho ali para ela ser a grande vencedora ali numa volta do gringo para o mercado de ações brasileiro. Então, a gente acaba gostando. E assim, fora que a gente está mais confortável com o micro também. A gente acha que também teve um Investor Day ali no final do ano passado, onde a empresa conseguiu compartilhar com a gente algumas das iniciativas que ela tem para o ano, compartilharam alguns guidances também. E a gente vê que o mercado tem um pouco de ceticismo em relação aos resultados da Renner, né? Então, a gente acha que tem bastante espaço para a companhia surpreender o investidor para cima. E aí isso pode trazer também bastante valor para a companhia. Então, acho que de forma geral, essas três são as nossas preferidas aqui. Os cavalos que a gente navegaria 2026. E acho que é isso. As pranchas, então temos aí uma pranchinha, uma de bodyboard e o que? Um long. Pronto, escolhemos as 3 pranchas para o mar. O mar que está ótimo em 2026, né? Eu falo até brincando que, de fato, eu gostei da analogia de vocês, porque no Onde Investir, né, que a gente vai publicar também essa semana, então gravamos esse podcast no dia 5 de fevereiro, amanhã no dia 6 vai ser publicado o Onde Investir, de fevereiro. E a minha analogia aqui, eu vou até ler aqui para vocês, para não dizer que é mentira, tá? O título da subcategoria de bolsa aqui é o quê? Surfando o swell da rotação. Olha, né? lá, estamos alinhadas. É isso, estamos super alinhadas, porque é isso, é sobre, como diria o Rafi, contra fluxo não há argumentos, né? E de fato, eu acho que é super claro, uma verdadeira aula, como o pessoal fala, porque de fato, muito, muito claro, muito bacana. Não deixem de ler o relatório, né, que tem bastante dessas informações, todo ali o preço-alvo, tudo que a gente vai observar ao longo dos próximos meses. E bom, além de tudo isso que a Lari trouxe, o que eu falei sobre a publicação do macro mensal, que também foi essa semana, a gente teve nessa semana a publicação do Raio XP, que é o nosso principal relatório aqui do time de estratégia. O time trouxe aí um novo preço-alvo para a Bolsa, né? Então, de fato, a gente tem aí o nosso o preço calculado, né? De acordo com... A gente faz algumas métricas diferentes, o top-down, né? Que, ou seja, a gente compara com o histórico, com pares, etc. E tem o bottom-up, que a gente está olhando que é para todos os setores, inclusive varejo, né? A gente faz uma média aí dessas projeções. E hoje, a nossa projeção tá aí em 190 mil, né? Então, de fato, a gente teve esse aumento, porque
O fluxo, contra fluxo não é argumento, não há argumento, né? A gente tá com um fluxo muito forte, é isso que a gente discute no Raio XP. Quão sustentável a gente acredita que é isso, o que tem espaço ainda para crescer, né? Para subir, na nossa visão tem, mas escolhendo as pranchas corretas, os cavalos certos, a analogia que se queira escolher. De fato, a gente, aqui, quando a gente olha para a bolsa de uma maneira geral, a gente tem indicado, né, um mix, uma diversificação entre empresas de resultado sólido, né, com boas pagadoras de dividendos, inclusive setores que a gente não estava olhando muito ano passado, como commodities, mas ao lado disso, aquelas ações mais cíclicas que guardem, né, parte dessas características, que é, como a Lari falou aí, você escolher, né, os cavalos certos para navegar. E o setor de varejo é um setor super cíclico, né? Então, tem bastante aí também nas nossas recomendações. Então, eu já falei aqui do Brasil Macropensal, do Raio XP. Além disso, a gente teve temporada de resultados lá fora, então algumas das grandes empresas de tecnologia, como a Alphabet, divulgaram resultados essa semana. Tem análise do nosso time de estratégia global. Temos também a temporada de resultados começando aqui no Brasil com o setor financeiro. Já tivemos Itaú, tivemos Bradesco, se eu não me engano, né? Então tivemos aí alguns nomes importantes divulgando nessa semana, que também temos análise. E é isso, gente. Então, bastante coisa publicada, né? O que não foi publicado essa semana foi o dado de payroll nos Estados Unidos, de mercado de trabalho, porque teve um novo shutdown, mas que chegou e já foi embora. Se você nem sabia dele, não tem problema, porque ele já chegou e ele já foi, né? Então, era um shutdown parcial. De fato, a gente vinha alertando a isso há um tempo, né, que havia sido assinado no fim do ano passado só um stop loss, era assim, um stop cap, desculpa, era, vamos aprovar para discutir de novo no fim de janeiro. E isso chegou, não foi discutido, teve um shutdown de novo, mas era parcial só de algumas agências. Já voltou, já houve acordo e já voltou ao normal. O dado vai ser publicado na semana que vem. Além disso, tivemos também a ata do Copom que eu já comentei aqui. E é isso, bastante coisa, uma aula aqui sobre varejo. Eu agradeço mais uma vez a presença da Lari. Conta com a gente. Portas sempre abertas aqui no Expert Drops, pra gente falar sobre varejo, a gente falar de micro, a gente falar de algumas das queridinhas. Eu vou te contando como que tá meu channel check do Mercado Livre, Combinado. Smart Fit. Eu sou ótima, gente, super consumidor. Você compra no Mercado Livre o lookinho pra ir na Smart Fit e aí conta pra Lari o que vocês acharam pra ela colocar na análise. Bom, pessoal, é isso. Brincadeiras à parte, confiram lá o relatório e sempre, como sempre, né, todo o nosso conteúdo aqui no canal de conteúdos.xpi.com.br. E é isso, muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui. Não esqueça de dar seu like, compartilhar esse episódio aqui do Drops para quem você acredita que vai agregar valor aqui, né, sobre investimentos. E claro, não esqueça de dar like em todas as nossas plataformas, tá? Seja ela onde você ouve aí no YouTube, no Spotify, e conferir o que a gente vai ter aqui na semana que vem. É isso, pessoal, por hoje eu fico por aqui. A gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.